Olá a todos, maltinha! Chegámos agora e conseguimos estacionar o carro num estacionamento grátis numa rua chamada Rua de Santana. Não é fácil encontrar lugar para o carro, mas a gente conseguiu porque chegámos muito cedo. Vamos dar aqui um passeio por Ponta Delgada, conhecer aqui os principais pontos de interesse. Temos para aí uns 8 ou 9 pontos de interesse giros. E como eu não sou um vlogger, não vou andar sempre com a câmera na mão. Entretanto começou a chover e eu vou deixar a câmera no carro. Já agora dá chuva para a semana toda. Bem, dormimos mais ou menos 3 horas porque tínhamos avião às 6, então tínhamos de estar às 4 da manhã no aeroporto. Então passei em Ponta Delgada, começou com a chuva, mas depois parou de chover e está até bom tempo. Mas estamos muito cansados, então não temos disposição, estamos com dor de cabeça. E agora vamos ao restaurante ver se comemos qualquer coisa e vamos entrar no hotel, com o check-in às 3. E aí se cá vamos fazer para aí uma cesta para depois acordar e voltar com energia suficiente. Vamos almoçar aqui ao meu restaurante favorito, chama-se Associação Agrícola. Epá, e é divinal, eu já vim cá uma vez há uns anos e nunca mais esqueci. Vamos ver se realmente ainda continua a mesma maravilha. Restaurante Casa Agrícola, é quase como se fosse um centro comercial, isto é gigantesco, está sempre cheio e tem uma sala de espera gigante. Resumindo, estamos muito cansados porque dormimos pouco. Entretanto fizemos uma cesta de 1 hora, demos um mergulho na piscina que é boa. O hotel eu estou a gostar muito, não é um hotel luxuoso, mas em qualidade de preço é brutal. E não faz barulho à noite, ar-condicionados nem nada, até agora tem sido impecável. Entretanto comprei um pijama, que isto aqui tem um ananás e tudo. A gente esqueceu-se do meu pijama e tivemos de ir comprar ao centro comercial. Jantámos num restaurante chamado Naco, que eu não recomendo, é horrível, simplesmente horroroso. Pelo nome parecia um restaurante mexicano e na verdade aquilo foi um género de um talho restaurante, mas foi muito mau. A boa notícia é que sei que há um restaurante da Quinta dos Açores aqui em São Miguel e é brutal. Eu já fui na Ilha Terceira à Quinta dos Açores. E é um restaurante que também tem os produtos da Quinta dos Açores, queijos, gelados, carnes. Espero finalmente ter uma boa refeição, porque até a refeição da Casa Agrícola não foi a que eu esperava, okay? O bife estava rijo, desiludiu-me um bocado. Esperemos ter mais sorte amanhã. Espera, a minha namorada quis que eu fizesse isto para a transição. Minha mulher, desculpa. Ora, hoje vamos à Lagoa das 7 Cidades, ainda não é isto, mas é um dia que não está a chover, já não é nada mau. Está muito vento, mas não está a chover. Isto para quem gosta da natureza, isto é uma maravilha. Agora onde é que nós vamos? Ponta do Castelo. Ponta do Castelo. Aqui as praias têm uma areia escura, é um bocado estranho, mas também está frio, por isso é que não está cá ninguém. Já agora, este é o nosso carro alugado. E o Santana? Nós vamos almoçar a algures perto da Lagoa das 7 Cidades. Espero que não seja outra vez mau, porque nós estamos com muito azar na comida. As coisas aqui estamos a achar que é tudo muito caro e não é nada de especial. A qualidade da comida até agora tem-nos desiludido. Como é que uma zona tão bem trabalhada e tão bem tratada está vazia? Até apetece comer aqui um piquenique, não é? Este aqui é o Mirador dos Calvados. Tem uma vista do caralho. Santana meteu-me a fazer caiaque. Isto está a ser um bocado estranho, mas temos uma vista fantástica. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! A Mariana está cheia de medo porque nós estamos sozinhos aqui. É que não há mais ninguém na Lagoa das 7 Cidades, mas vale muito a pena, é 10 euros por hora. Epá, e até agora está a ser a melhor experiência. Ela está-se a queixar de eu não estar a remar. Bora, bora! Mais força! Ai, caralho! Ai, caralho! Vamos contra a parede! Vamos contra a parede!
atravessar vivos. Estamos na Lagoa Verde. Ai, caralho, Santana. Diz olá. Olá. Já fomos à Lagoa Verde. Estamos já há cerca de 40 minutos a remar. Santana está muito feliz com isto. Eu já passei um bocadinho a fase do medo, mas pronto. Estás cansadinha? Está-se mesmo bem aqui. Maltinha, até agora isto foi a melhor experiência. Só que isto o problema é de tudo aqui em Portugal. Nós temos uma grande empresa que é o Futurismo a explorar isto. Depois tem aqui um funcionário que é o Bruno, que foi espetacular connosco. Basicamente esta empresa num dia faz o dinheiro que ele ganha num mês inteiro. Então agora vamos para o sítio que o Bruno nos recomendou como sendo o melhor sítio para ver a Lagoa das Sete Cidades, que é a Grota do Inferno. Só que isto está no voeiro, eu acho que nós não vamos ver nada. A melhor vista da Lagoa das Sete Cidades. Vejam bem esta maravilha. Vamos até fazer os espelhos. Nada, nada. É impossível ver alguma coisa com o nevoeiro que está. Tivemos azar, apanhámos aqui uns alemães também que estavam na mesma situação, que já tinham vindo cá para umas 3 ou 4 vezes. E vai estar a semana toda assim, então não conseguimos ver. Supostamente a lagoa estava aqui debaixo deste nevoeiro. Já agora, o restaurante que a gente foi não prestava para nada, foi uma grande pagámos 15 € por buffet, por pessoa, e chama-se Lagoa Azul. Epá, voltam-nos a desiludir, estamos a pagar caro e a comer mal. Eu acho que ao jantar vamos ter mais sorte. Entretanto, começou a chover, mas vamos visitar a Lagoa do Canário. Olhem que bela chuvinha, mas este tempo não é nada convidativo. Encontramos o Mirador Cerrado das Freiras. Isto é um ótimo plano B. Estamos muito mais abaixo da montanha, mas pelo menos não há tanto nevoeiro. A Mariana, vaidosa, está a tirar uma selfie. E aqui está mais uma bela lagoa, chamada... como é que chama? Lagoa de Santiago. Lagoa de Santiago. Uma bela lagoa... mais uma, não é? Na verdade. Este é o Hotel Monte Palace. É um hotel que está abandonado. Ele era fantástico e tinha uma vista brutal para a lagoa. Só que está com perigo de derrocada e a propriedade privada. Bem, eu não vou entrar só para não incitar às más práticas. É uma vista brutal, de frente. Mas em termos de natureza, os Açores é uma coisa inacreditável. E o ar aqui é completamente puro. E realmente é um escândalo como é que um hotel destes entra na falência. Tinha todas as condições para ser um dos principais sítios para viver, para hospedar. Está ali uma rapariga a tirar fotos para o Instagram, provavelmente. Este hotel está inoperacional há 30 anos e, pelo que diz na internet, a gente não tem noção de fora do tamanho que isto tinha. Mas basicamente tem 5 andares e tinha muitos quartos. Mas eram de luxo, quartos de luxo, e tinham a melhor vista para a Lagoa das Sete Cidades. Infelizmente, o hotel no topo da montanha fechou a 26 de novembro de 1990, apenas 18 meses após a sua abertura. Foi um final triste. No mesmo dia em que o diretor do Monte Palace recebera o prémio de Hotel do Ano em Lisboa, os funcionários de São Miguel ouviram que o 5 estrelas fecharia dentro de uma semana. Na verdade, os proprietários tiveram de declarar falência e o edifício ficou ao abandono. Por si só, o Monte Palace estava a perder 16 mil escudos por mês. Depois de fechar, estiveram sempre presentes no local um vigilante e cães de guarda todos os dias durante 20 anos, para evitar o vandalismo. Mas em 2011 o serviço de vigilância deixou de ser pago e o edifício ficou aberto ao vandalismo. Este foi o início do fim. Pessoas começaram a roubar tudo do hotel abandonado, até mesmo o elevador. Agora tudo o que resta são paredes de betão, telhado e chão. O chão está completamente em água. E não é fácil chegar aqui sem molhar os pés. Vamos fingir que não entramos aqui, não é?
Mas ao menos não fomos ao teto, ao telhado. Mas as vistas são incríveis. Será que vamos ter finalmente um bom restaurante? O restaurante estava muito bom, nós gostámos da Quinta dos Açores, mas eu já tinha ido na terceira, aquilo já não estava igual. Eu posso-vos dizer que para aí há 8 anos atrás um hambúrguer lá era 4,90 e neste momento está a 9 euros. Não é um balúrdio, mas tendo em conta que é o restaurante mais barato que eu já fui até agora, é preocupante, porque aqui nos Açores estamos a comer se calhar mais caro do que em Lisboa. É estranho e nós já fomos até várias localidades. Mesmo a qualidade, por exemplo, do peixe fresco não é tão boa, por exemplo, como em Setúbal ou até no Algarve. E quanto à Quinta dos Açores, aquele hambúrguer já não era exatamente igual. Antes era assim uma carne consistente e agora é assim mais desfarelada. Ainda é boa, mas não é igual. Mas tem uns ótimos gelados, eu recomendo, e até agora é o restaurante que gostamos mais e vamos repetir. Ela acabou de matar uma barata. Ela acabou de matar uma barata e está assustada. Mariana, faça aí o fecho. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just need to stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I Agora vamos provar aqui o chá da Gorriana com um pastelzinho de bacalhau. E como está quase no dia da mãe, nós comprámos uma saquetazinha destas para cada uma das mães, que é chá verde e ananás, portanto é a mistura e vem 20 saquetas, cada saco destes é 5 euros, mas tem muito bom aspecto. Fomos almoçar à Associação Agrícola, depois de irmos a Rabo de Peixe, que é uma cidade que não tem assim muita piada para visitar, e agora viemos visitar uma cascata que eu deixei uma fotografia, só que de repente começou uma chuvada danada. Eu acho que vocês não se apercebem disso, mas ali pela água dá para perceber mais ou menos que está uma grande chuvada. Nós estamos debaixo de uma árvore, aqui numas escadas, mas vamos ter que voltar para o carro, porque isto já não está muita chuva para onde a gente queria ir. Afinal decidimos subir, isto é uma subida gigante e é um bocado perigoso, tendo em conta a chuva que está. Eu não sei se dá bem para perceber a altura, mas a gente já chegou à parte de cima da cascata e é muito giro. Embora dê um bocado de medo por causa da chuva, nós estamos cá em cima. É para continuar ou não? Mais um bocadinho, só para ver. Embora a gente esteja a filmar com o telemóvel, isto dá para perceber que é uma beleza brutal. Só que dá um bocado de medo, até porque já apanhámos pessoas a virem no sentido contrário e quem está deste lado não tem onde se agarrar. Tem que se agarrar aqui à parede, por exemplo. Cascata Salto do Cabrito é o nome dela. Nós vamos continuar este percurso pedestre, a ver onde é que isto dá. Já estamos um bocado longe. Acabámos por chegar, agora vamos voltar. Isto é o fim do percurso. Esta bocadinho de cascata é a origem da outra cascata maior, depois segue o rio por aí fora até pelo caminho que a gente fez. E agora vamos voltar, por isso se o vídeo for para o ar é porque chegámos vivos. Vamos visitar agora a Lagoa do Fogo, uma das principais lagoas aqui dos Açores. É muito bonita também, mas dá para perceber que está um tempo assim no voeiro, portanto não é perfeito para quem está a ver as vistas. Bem, viemos aqui ao estádio de São Miguel, o estádio do Santa Clara, e como nós somos um canal de futebol, não podia faltar, como é óbvio. Aqui na plantação de ananás a comer um ananásinho mesmo plantado aqui na terra e está divinal. Estas palhinhas são comestíveis. O senhor diz que é açúcar e gelatina. Ora, viemos à plantação de ananás dos Açores. Isto foi brutal, foi também das melhores experiências que tivemos até agora e eu recomendo a toda a gente que vem aos Açores. Nós comemos uma tosta, comemos um sumozinho natural e os preços são mais ou menos dentro daquilo que é habitual de nós pagarmos, portanto não sentimos que foi muito caro como tudo tem sido, basicamente até agora. Vocês conhecem este sítio através deste ananás que está ali atrás de mim, tipo com luzes.
Isto é a plantação de ananases das laranjeiras, não é? Laranjeiras, exatamente. Depois tem uma visita, vocês podem visitar as plantações ali daquele lado e podem comer ali naquela tenda que está aqui neste lado, ok? Brutal, foi delicioso. Nós hoje vamos ter o objetivo de ir às Furnas. Está um dia assim um bocado de chuva, que tem sido habitual, mas as Furnas têm água quente. Vamos mais propriamente a um sítio que é a Terra Nostra, que é uma das principais atrações. Nós tentámos reservar um restaurante lá perto, mas não conseguimos, só tinha vagas para amanhã. Então fomos ao Pingo Doce, comprámos 2 baguetes grandes, 2 sumos naturais, uma embalagenzinha de frutas e gastámos 10 euros e fizemos a festa. Vamos poupar dinheiro e poupar tempo. Só para vos mostrar aqui umas belas vaquinhas. Ora, viemos à Lagoa do Congo, mas já estamos a andar para aí há uma hora e a gente pensava que era lá ao lado. Vamos ver se vale a pena. É que ainda por cima a gente estava com um bocado de pressa porque hoje temos muitos sítios para visitar. Se valer a pena, eu digo-vos, eu não sei quantos quilómetros são, mas ainda é longo. Santana é maluco, não ficou satisfeito com a caminhada que fez e agora está-me a chamar para ir ter com ele. Não vai acontecer. Tragam sempre ténis velhos. Isto já são as águas das Furnas. Nós estamos agora a visitar um sítio que tivemos de pagar um bilhete de 3 euros. Permite visitar aqui as Furnas onde eles cozinham os cozidos e essas coisas. Está a ferver mesmo a água. Cheira um bocadinho mal, mas é normal. Isto são as fumarolas, é como eles chamam isto. Muito giro. Estão ali à frente uns tachos que eu já vou mostrar melhor. É aqui que vamos almoçar, trouxemos aqui a nossa comidinha. Para quem é residente não é preciso pagar o bilhete de 3 euros, mas isto é uma viagem curta. Há pouca coisa para ver, eu não vejo aqui muitos açorianos a visitar, é mais turistas. Depois vocês, se vierem aos Açores, vejam se vale a pena ou não. Isto é muito curtinho. Há pouca coisa para passear e para ver. Aqui temos a grande poça de água a ferver. A sensação que dá é que a comida é cozinhada em banho-maria. A comida é cozinhada lentamente. Viemos à poça da Dona Beija, é uma espécie de jacuzzi. A água está a 39 graus e são 5 piscinas deste estilo. O preço de entrada é 8 euros. A água está quentíssima e está a sofrer um bocado. A água está mesmo a ferver. Maltinha, já saímos dos banhos das Furnas. E nós agora vamos para uma zona chamada Povoação e lá perto vamos ver alguns miradouros. Estamos num jardim muito bonito. Vamos para Povoação, vamos ver miradouros lá perto e depois jantamos lá mesmo naquela cidade de Povoação, num restaurante chamado O Garoto. A gente não quer comer como turista, queremos comer como açoriano. Essa terra tem alguns miradouros lá perto e nós queremos ir lá comer também lá perto. E vamos tentar ainda fazer tudo que é para amanhã irmos à Terra Nostra, porque aquilo estava fechado quando a gente chegou lá, porque fechava às 4h30, é uma loucura, e a gente foi então a outras Furnas para aproveitar e irmos a algumas Furnas. No entanto, amanhã queremos na mesma voltar à Terra Nostra. Vamos logo de manhãzinha, saímos do hotel e vamos logo para lá. Isto é uma vista de cortar a respiração. É um mirador chamado Salto do Cavalo. Tem ali um espaço para ver melhor, mas isto é uma coisa inacreditável. São montanhas gigantes e a vista são por quilómetros e quilómetros de distância. É brutal. E estamos aqui sozinhos. Está praticamente sozinho, estamos aqui nós com isto tudo para nós. Ora, por hoje este é o último sítio. Nós vamos aqui ao mirador da... como é que se chama? É mais um mirador, é muito bonito. Agora temos de subir esta torrezinha, mas depois por hoje é tudo e vamos jantar. Uma sopinha de ovo no restaurante O Garoto, nunca tinha comido. Viemos agora do restaurante O Garoto e posso-vos dizer que nos surpreendeu pela positiva, foi fabuloso. É um restaurante simples, tipo snack bar, mas é divinal. Eu não era para gravar um vídeo agora, mas vi-me obrigado a fazê-lo. Comi um bife de frango, com umas batatinhas fritas caseiras, com a pele e tudo, uma saladinha com pepino, com tomate, um bom arroz, o bife com carne de qualidade,
depois ainda pedi uma tosta mista, ainda pedi uma fatia de pizza, ainda pedi uma sopa caseira de ovo, uma sopa que eu nunca tinha ouvido falar e estava também muito boa. Comemos de forma saudável, boa, com qualidade e melhor coisa de todas, gastámos 19 euros. Gastámos 19 euros nisto tudo, um empregado super simpático, o restaurante chama-se O Garoto. Ora, como combinado, nós vamos passar o dia na Terra Nostra. Aquilo são 10 euros o bilhete por pessoa e dizem que tem umas furnas, não é? Com uma piscina quente, que é de cor amarela, eu vou mostrar imagens. E temos também um passeio, e acho que o passeio é que é o mais giro. A água é um bocado castanha. Eles têm aqui estas placas para a gente seguir. Só que isto está outra vez a chover. Agora não se nota muito porque está só uns pinguinhos, mas isto agora está sempre a chover. Por isso é que também está vazio. No entanto, eu gosto muito de andar assim na natureza. Uma coisa que eu adoro. Eu estive já a falar com locais, com pessoas que vivem aqui nos Açores, e eles acham que tudo está demasiado caro. Por exemplo, as furnas que a gente foi ontem, pagámos 8 euros por pessoa, antigamente eram grátis. Olha, agora está a chover uma chuva torrencial, eu vou-me tentar pôr aqui debaixo da árvore. Só para dizer que o sol já abriu e já está porreiro. Stop the John B. sail. See how the mainsail, see how the mainsail. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. Why don't you let me go? Well, I feel so break up. I wanna go home. Nós estamos agora a sair da Terra Nostra. E vamos em direção ao lado mais para cima, ela diz que é o Nordeste. Pronto, é o lado Este da ilha, que é aquela zona que ainda nos falta ver. Mas vamos jantar outra vez, se calhar, à Associação Agrícola, e desta vez vamos ver se pedimos um bife em condições. Eu quero pedir pelo menos uma vez o bife da vazia, não vai ser do lombo porque é demasiado caro, mas vamos pedir da vazia, para ver se é bom ou não. Quanto à Terra Nostra, podia ter sido melhor, não superou as nossas expectativas, mas é um sítio já muito turístico. O preço está inflacionado, é um preço de 10 euros, é um exagero de bilhete, não há assim tanta coisa para ver quanto isso, mas vale pela experiência. Vir cá e não ir à Terra Nostra quase que parecia mal, não é? Enfim, mas ao menos ficámos a conhecer. I'm feeling it, you're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Love sick, I'm feeling. Estamos na Ribeira dos Caldeirões. É muito bonito, a gente está a fazer caminhos pedestres. Ela quer aparecer. E estamos a fazer aqui alguns caminhos muito giros. Este sítio vale a pena, e para variar, estamos sozinhos, com tudo para nós. Não há ninguém, absolutamente ninguém num sítio como este. Se fosse verão eu dava aqui um mergulho, mas estão aí 16 graus e a água é gelada. Agora vamos comer um geladinho da Quinta dos Açores, olhar para esta bela vista. Toda a beleza é beleza, para quem na beleza crê. A beleza é só certeza, conforme a vista a vê. Silêncio de calma, mudez carinhosa, afagas a minha alma na noite nervosa. Silêncio que alentas o meu sonho desfeito. O que é que diz ali? Ai como adormentas o mal do meu peito. E quando te calas, calado me dizes que as horas sem falas são horas felizes. Mais uma vista, são as imagens do nosso drone. O drone agora está a voar a ilha. Ele está-nos a mandar aqui estas imagens muito giras.
Este é o último sítio que a gente vai visitar hoje. Temos ali umas vaquinhas, nada melhor do que terminar com vacas. Eu no vlog não mostrei muitas vacas, mas elas estão por todo lado. Acabamos com esta bela vista. Estamos a acabar. Agora o próximo dia vai ser um dia demais para comprar prendas para a família, lembranças, queijos, coisas assim. É um dia mais descontraído. Vamos ter que lavar o carro porque o carro está todo sujo. Vamos encher o depósito. As coisas tradicionais do último dia. Nós vamos apanhar o avião às 7h30 da noite. Não, o avião é às 9. A gente tem que estar lá, mas é às 7h30. Para quem gosta de gatos, está ali um gato mesmo gordinho. Eu não gosto de gatos. Vamos casá-lo. Parece um lince. São mais traiçoeiros que as mulheres. Nós vamos agora ter uma viagem de 1 horinha para trás. Acabou agora as nossas visitas. O nosso percurso está feito. E agora vamos jantar à Associação Agrícola. E é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é voltar a um restaurante que não desagradou. Mas eu já tinha uma imagem pré-concebida deste restaurante e agora quero que ela fique outra vez na minha memória. Nós vamos lá voltar a terceira vez e à terceira espero que seja de vez. Vamos pedir um bife da vazia, que é 15€. O bife de 200 gramas, o de 300 é mais caro, a gente vai pedir um 200 para cada um. E da última vez saímos chateados, porque a gente pediu o bife bujador, que é um bife mais barato. É um bife que custa 12,5€, 300 gramas. E eu pedi para mim e ela pediu de 10€, 200 gramas, mas também bujador. O dela estava divinal, estava muito bom. E o meu não conseguia mastigar e foi isso que me irritou. O bife estava completamente intragável, não conseguia mastigar e eu perguntei à senhora porque é que estava assim e ela disse que era da peça. A peça podia ser assim, ou podia correr bem, podia correr mal. O bujador é uma carne imprevisível. Assim, eu não engoli totalmente essa justificação, mas paciência, vou aceitar. A segunda vez que lá fomos pedimos hambúrguer. Só que eles têm 2 hambúrgueres, tem um hambúrguer à Associação Agrícola e tem o hambúrguer de cocktail, ou não sei o quê. E a gente pediu da Associação Agrícola e veio o outro, veio o de cocktail. Ou seja, enganaram-se no pedido. E a gente já estávamos com um bocado de pressa e deixámos. Pronto, fica este e deixámos estar. Mas o hambúrguer veio com tanta maionese, o cocktail é aquela maionese e ketchup, em cima que nós odiámos aquilo. Eu acho que nem faz sentido um chefe de um restaurante fazer um prato com hambúrguer e maionese por cima, quanto muito metiam de lado. Mas pronto, hoje vamos comer agora um bifinho da vazia, 200 gramas, e eu espero que finalmente a gente fique satisfeito a sair de lá. É só para dizer que desta vez estava tudo ótimo e a senhora até nos deu um queijinho, apanhámos uma senhora muito simpática. Pronto, desta vez valeu a pena, a terceira é de vez. Parque Urbano de Ponta Delgada, tudo para nós. Crazy, I'm seeing roses. Baby, just maybe you say